Olá pessoal, eu sou a professora Natália. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre texto, alguns assuntos importantes que podem cair na prova de vocês, tá certo? Vamos lá então, alguns conceitos iniciais. Primeiro, conotação e denotação. Todos devem ter ouvido falar desses dois termos. Alguns peguinhas em prova às vezes deixam a gente confuso, né? Então, muita atenção aí, tá certo? A conotação está relacionada ao sentido figurado, enquanto a denotação está associada a um sentido usual da palavra. Então eu vou deixar claro aqui para vocês que a gente está falando de sentidos, tá certo? O sentido de um texto, o sentido de uma linguagem, tá certo? Bom, conotação, como eu disse, é aquele sentido figurado. Então, figurado. Já vou completando aqui nosso espaço. Já a denotação, que está aqui embaixo, olha, a denotação é o sentido usual da palavra, o sentido comum, o sentido que lhe é próprio, tá? Por essa razão, a gente costuma associar a conotação ao contexto. Por quê? Porque dependendo do contexto, o sentido de determinado termo pode mudar. Já a denotação depende apenas de uma definição usual, por isso é uma definição dicionarizada, aquela que já está corrente na língua e já é reconhecida por nós na maioria dos contextos, tá certo? Então, se a conotação é o sentido figurado que depende do contexto, a gente pode fazer uma associação. Do mesmo jeito, ó, olha aqui, do mesmo jeito que conotação começa com, a gente faz uma associação com contexto, tá certo? Já a denotação começa com D, e aí a gente vai ter uma associação com D de dicionário, tá? Aí a gente tem um exemplo aqui nesta figurinha aqui do meu lado, que é uma associação com aquela expressão engolir sapo. Então vamos lá, engolir sapo, gente. Quando a gente usa engolir sapo, será que a gente está usando no sentido denotativo ou no sentido conotativo? Tente responder. Tic-tac, tic. Bom, se você respondeu ou não, a resposta é sentido conotativo. Esse é o sentido que a gente costuma usar. Engolir sapo. Sapo nesse sentido, engolir sapo nesse sentido, é você tomar uma bronca, né? Não gostar do que você escutou. Então, nesse contexto, a palavra sapo ganha um novo sentido, um sentido figurado, ou novo, né? Sentido. Já aqui, ó, o sentido da figura, nesse caso aqui, é denotativo. Peraí, professor, como assim denotativo? Ele está engolindo sapo, mas ele está exatamente engolindo um sapo, tá certo? Do jeito que a gente tem dicionarizado, né, a palavra sapo. Então aqui ele está engolindo um sapo de fato, um sapo real. Nesse caso, a figura é denotativa, tá certo? Então, para que vocês façam mais associações, vamos lá. Aqui a gente tem uma figurinha. Eu odeio estes pneus. Já do outro lado, nós temos o Aedes aegypti. No caso, pode ser qualquer mosquito, né, que se reproduza dessa forma. Eu adoro esses pneus. Bom, comparando os dois, você vai ver que um está em sentido conotativo e outro está em sentido denotativo. Tente me dizer aí qual é o sentido, aquele que está em sentido denotativo. Qual dos dois? Será que é o do mosquito ou da mulher no espelho? Bom, a resposta. O sentido denotativo está no mosquito e o sentido conotativo está aqui na mulher olhando no espelho. Por quê? O sentido de pneu, aí eu vou voltar rapidinho, tá? O sentido de pneu denotativo é o sentido próprio da palavra, o sentido que o pneumático assume, né? A gente conhece essa palavra como isso aqui, por isso o sentido denotativo. Agora, no sentido conotativo, que é aquele pneuzinho que está do ladinho, a pessoa às vezes curte, às vezes não, né? No caso, essa moça está reclamando, eu odeio estes pneus. Esse sentido é novo, esse sentido é figurado. E nesse caso, então, o sentido é conotativo, tá certo? Valeu, pessoal. Boa prova para vocês, façam um bom proveito das dicas e até a próxima.